Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. E no episódio de hoje eu quero continuar falando com você sobre dilúvio. Tem mais um pedacinho aí sobre algumas questões diluvianas não bíblicas. Tem muitas questões diluvianas não bíblicas aí pra gente tratar, e eu separei aqui apenas 3 questões pra gente dar uma olhada, tá? Apenas um recado inicial, tá? Que eu acho que é interessante eu deixar isso já mencionado pra você. Eu não vou mais colocar periodicidade nos podcasts, nos vídeos e tudo mais que eu faço, porque eu tô com um pequeno probleminha de tempo, tá? Então, para não garantir que todo tal dia da semana vai sair episódio, eu vou colocar agora, simplesmente eu vou colocar, tá? Então, fique atento aí ao feed no seu podcast ou no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, tá? Porque aí, eu pelo menos eu quero manter uma, vamos dizer assim, um conteúdo semanal, tá? E pra gente poder conversar, pra gente poder discutir alguns detalhes, tá? Então, sempre que eu conseguir gravar podcast ou vídeo, eu vou colocar e vai ser colocado numa sequência quase que aleatória, digamos assim, tá certo? Bom, vamos então para o nosso episódio de hoje. E hoje eu quero tratar com você nessa história sobre o mundo perdido do dilúvio, na proposição 7. A antiga Mesopotâmia também tem histórias de um dilúvio universal, tá? E nessa história de dilúvio universal, essa coisa toda, né, que tem algumas histórias dentro da antiga Mesopotâmia, só pra gente relembrar aí, Mesopotâmia é aquela região ali da atual Iraque, né, o sul de Bagdá, Babilônia, Suméria, então é uma grande região ali que tem ao sul do Iraque, ali no Oriente Médio, tá? E nessa região, no passado, a gente tem algumas histórias diluvianas não bíblicas, tá? Ou seja, que não estão registradas no texto bíblico. Esse é o grande ponto, esse é o grande detalhe, tá? Eu já tratei desses temas, de algumas coisas que eu vou acabar citando aqui em outros momentos, tá? Então a gente também tem o Cosmotel em artigo, em texto. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, inclusive de um texto que eu escrevi, tá? Caso você goste de textos, uma coisa um pouquinho mais escrita, um pouquinho mais formal, mas nada muito mais complicado, tá? Então eu vou deixar aqui algumas coisinhas que eu escrevi sobre esses textos que eu vou mencionar aqui para você, que basicamente são 3 textos, tá? Onde tem essa descrição de um dilúvio universal e o mais engraçado, se a gente dá uma olhada e lá nos textos, tá? O Alto também faz isso, claro, na realidade eu me baseei foi no Alto, né? Mas esses textos, se você for buscar a fonte original, o que é a fonte original? O material escrito que nós temos, tá? Parece que revela uma certa similaridade, tem uma certa analogia entre esses textos não bíblicos, tá? E o mais engraçado de tudo isso, tá? Engraçado no bom sentido, tá? Que o texto bíblico acaba entrando nesse caldeirão cultural, tá? Só um outro detalhe, uma outra definição que eu queria relembrar com você, que é o seguinte, a definição de rio cultural, tá? Você lembra lá da definição de rio cultural? Nesse livro a gente acabou mencionando, né, a ideia de rio cultural. O rio cultural é o seguinte, é o contexto onde o texto, o destinatário original, o escritor original, todo mundo está inserido lendo aquele texto, tendo aquela mentalidade. Por exemplo, tá? Só para fechar com um exemplo, tá? Eu sou pesquisador em física e escrevendo alguma coisa sobre cosmologia e vou escrever um livro de cosmologia quântica, tá? O que é cosmologia quântica? São processos físicos de nascimento do universo. Então vou escrever, estamos no século XXI, vou escrever um livro de cosmologia quântica, simples, tranquilo. Eu estou no século XXI, eu escrevo em português, eu escrevo equações onde qualquer físico do século XXI que estudou comigo, que é mais velho do que eu, e é claro que as gerações mais ou menos próximas de mim, tá? Gerações próximas de físico também entendem as mesmas equações que eu escrevo. E aí eu vou lá e escrevo um livro de cosmologia quântica. O universo nasceu assim, dessa forma, desse jeito, através desses processos físicos e tudo mais.
Quem é físico e quem está no século XXI no Brasil e lê este livro vai entender exatamente o que eu quero dizer sobre processos físicos de nascimento do universo dentro de mecânica quântica, de relatividade geral, de teleparalelismo equivalente à relatividade geral, inflação, nucleossíntese primordial, essa coisa toda. O brasileiro, físico brasileiro mais velho, mais novo do que eu, mais ou menos na mesma época do que eu, do século XXI, vai ler esse livro e vai entender perfeitamente. Beleza. Aí este mesmo livro, que está escrito em português, suponhamos que ele seja traduzido em, vamos pegar assim bem extremo, em japonês. Eu não entendo absolutamente nada de japonês, tá? Que são aquelas letras e tudo mais, que na realidade ele não é letras. São símbolos e cada letra símbolo tem... Você pode quase que escrever uma frase. Tem vários significados, tá? Então, japonês, tem lá um camarada que pegou meu livro e traduziu para o japonês. Qualquer físico mais velho e mais novo do que eu, do século XXI no Japão, que saiba a cosmologia, que saiba a mecânica quântica, relatividade geral, teleparalelismo equivalente à relatividade geral, nucleossíntese primordial e etc. E sabe trabalhar com equações matemáticas, vai ler aquele livro em japonês, o mesmo livro que eu escrevi, e vai entender exatamente o que eu quis escrever quando eu falo que o universo nasceu de tais processos físicos, tá? Ou seja, tanto eu quanto o japonês que está lendo o mesmo livro que eu, o mesmo livro inclusive que eu escrevi, vai entender. Ou seja, eu e o japonês nós estamos dentro do mesmo rio cultural, tá? Agora, suponhamos daqui a 200 anos, por exemplo, estou chutando, tá? Valores lá para cima, 200 anos, provavelmente eu não vou estar aqui, né? Porque eu não consigo viver por mais de 200 anos, né? E aí este livro chega para um brasileiro, para outras pessoas e para o japonês. Daqui a 200 anos, a geração que vai estar lá lendo este livro não vai estar no mesmo rio cultural que eu, tá? Provavelmente o português se alterou bastante. O japonês, eu não conheço absolutamente nada de japonês, tá? Então eu vou chutar um exemplo aqui. O japonês também, a língua japonesa também se alterou, tá? E o livro tá um pouquinho mais complicado de ler, tá? Por quê? Porque tem que ser, o cara daqui do século, no caso, no século 23, né, ele vai ter que fazer uma tradução, vai ter que ver ali mais ou menos o contexto e tudo mais, ver as equações e ver, não, esse livro aqui tá ultrapassado, alguma coisa assim, tá? Ou seja, fica um pouquinho mais difícil de ler o livro porque as pessoas do século 23 não estão no mesmo rio cultural. Agora, faça o seguinte exercício. Pegue um livro que ele é escrito dentro de um rio cultural, o destinatário, o escritor original, o idioma, a forma de pensar, todo mundo se entende. Pega este mesmo livro, esse mesmo texto, vamos facilitar as contas, esse mesmo texto, jogue esse texto, para 5.000 anos para frente. Coloque alguém para ler esse livro. Vai ter dificuldade, tá? Vai ter dificuldade. Qual dificuldade? Todas. Para começar com questão geográfica, questão cultural, questão de idioma, vai ter uma complicação gigantesca. Agora suponhamos que você pega esse livro, joga ele lá para 5.000 anos para frente, num outro local geográfico. Aí ele cai aqui na minha mão. Pega o livro, por exemplo, que é o que a gente vai tratar aqui, Gênesis de Eridu, Lista dos Reis Sumérios, ou a Epopeia de Gilgamesh, tá? Ou Gilgamesh, tá? Mas vamos falar Gilgamesh, que é mais aportuguesado, tá? Pega esse livro, que foi escrito, esses 3 livros, vamos arredondar as contas aí, mais ou menos no século 30, vamos jogar mais baixo? Século 25, tá? Século 25, 2000, vamos arredondar as contas, 2.500 anos antes de Cristo, tá? Joga ele pra cá agora. 4.500 anos depois, no Brasil. A gente não vai conseguir ler esse livro, tá? No seguinte sentido, com a nossa cabeça, mentalidade do século XXI, científica, não vamos conseguir ler ela com essa mentalidade. O que a gente tem que fazer para entender esse texto que for jogado pra gente? A gente tem que entender o idioma, que já é complicado. Você vai pegar lá o acadiano, que vai pegar o cuneiforme, que é nem escrito em papel, né? É escrito num pedaço de
argila, que é, pra mim, você pegar um negócio, é um pedaço de pedra escrito. Então, o negócio fica bastante complicado, né? Pois é. É nesse contexto que o texto bíblico é escrito. Tá? É claro que o texto bíblico nós temos hoje ele bonitinho no celular, a gente quase não usa mais Bíblia em papel, né? A gente usa a Bíblia no celular, traduzindo em português, aquela coisa toda. Então, ela tem uma determinada viagem, tá? Aí você pega, por exemplo, o texto bíblico como a gente conhece muito bem, né? Fala lá de Noé, da arca e tudo mais, e a gente quer saber, tá? A gente quer saber coisas históricas no sentido, aconteceu isso? Isso é uma complicação muito grande. O que a gente tem que fazer para poder entender? Tem que dar uma olhada no contexto, ao redor, né? Ao redor que o texto foi escrito. Por exemplo, vamos jogar datas, né? O texto de Gênesis foi escrito no século XV a.C. Moisés, 1500 a.C., mais ou menos, tal. Tá, tem um contexto ali. Aí a gente pega outros textos que são um pouquinho mais antigos, que Gênesis de Eridu, Lista dos Reis Sumérios e Epopeia de Gilgamesh, tá? Que são textos que nós temos disponíveis, só que são mais antigos do que o texto bíblico. Mais antigos no sentido de escrita, tá? E são mais antigos, assim, se eu não me engano, acho que o Gilgamesh, eu tô puxando de memória, porque eu tava olhando isso há um tempo atrás, mas é porque a gente tem várias versões. Olha só que interessante, né? Várias escritas e versões do épico de Gilgamesh encontradas pela arqueologia, né? Claro, em épocas diferentes, tá? A mais antiga que eu lembro de memória é do século XIX. Tá, vamos colocar em 1800 a.C. Então, assim, chutando baixo, pelo menos uns 300 anos mais antigo esse texto do que o texto de Gênesis lá da mão de Moisés, tá? No mínimo, tá? Mas está mais ou menos no mesmo caldeirão, tá? A mudança, vamos dizer assim, cultural no Antigo Oriente Próximo entre o ano 30, entre o século 30 a.C. até o século 15 a.C., vamos colocar aí uns 1500 anos, tá? É claro que o contexto cultural, essa coisa toda muda, né? Obviamente que muda, né? Mas dá pra gente ter pelo menos uma ideia de como é que as pessoas pensavam e até um processo de mudança, porque esses não são os únicos textos que nós temos, tá? Os únicos textos que eu digo de forma geral, não em questão de texto diluviano, tá? Pelo menos dá pra gente fazer uma linha de pensamento para saber como é que era a evolução do pensamento das pessoas de uma forma geral. E tudo isso, tá? Tudo isso com o esforço da gente poder entender o texto bíblico, tá? Aqui a gente não é, pelo menos eu, o Alton, o Tempelogma III, tá? O outro que escreveu este livro, do O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Que é o Mosquier, né? Stephen Mosquier. Se não me engano, ele é cristão, acho que ele é crente. Eu não sei de qual igreja que é, tá? Mas vamos jogar. Que ele é crente também. Nenhum de nós quatro aqui somos adeptos à teologia liberal ou qualquer coisa desse tipo. Não, a gente é cristão ortodoxo mesmo ali da linha original do cristianismo ao longo da história, tá? Então a gente não faz nenhuma quebra desse tipo de pensamento no sentido de que a Bíblia não é a palavra de Deus, essas coisas todas. Não. A gente nem toca nesse assunto, tá? Mas é interessante da gente poder entender como é que as coisas funcionam, tá? Essa linha de pensamento. E tudo isso a gente está com a intenção de entender o texto bíblico, tá? Então, só dando a passada, então, nesta proposição 7, que eu queria falar com você, que é sobre essas histórias no plural, eu já até citei quais são essas histórias, tá? A primeira delas, que eu queria que você tivesse uma ideia, tá? De novo, como sempre, tá? Não deixe de adquirir o livro. Aqui eu tô falando muita coisa que não está no livro, muita coisa que está no livro também não tô nem citando, tá? Então, assim, se você juntar o que a gente está falando aqui, mais o livro, você vai ter um bom desempenho, quantidade de conteúdo com relação a essa questão, tá? Do dilúvio. É bastante... Vai te enriquecer bastante, tá? Mas não deixa de ler o livro, tá? E aqui, obviamente, não estou fazendo leitura comentada, tá? Então, a gente tem um primeiro livro chamado Gênesis de Eridu, tá? O Gênesis de Eridu, ele vai contar um pouquinho da história do dilúvio, né? Que é o nosso foco aqui, mas não só dilúvio, tá? Ele vai falar também sobre a história da criação, tá? Então a ideia lá mais ou menos é o seguinte: a gente tem um Deus,
tá? Então vamos entrar no Gênesis de Eridu, tá? Não é texto bíblico, tá? Porque vai ter tanta similaridade com o texto bíblico, você vai falar, não, pera, é Bíblia ou o que ele está lendo? Não, é texto não bíblico, tá? Então o Gênesis de Eridu é o quê? Ele vai contar a história de Enki, tá? Em outras versões vai chamar de Ea. Eu vou falar aqui exatamente no português, tá? Porque eu não sei acadiano, nem sumério, nem cuneiforme, tá? Enki com K, tá? Esse deus Enki ou Ea, E-A, literalmente isso, tá? E aí tem um devoto a esse deus chamado Ziusudra, tá? Aí os nomes começam a ficar bastante complicados, inclusive até em português, tá? Aí tem esse camarada chamado Ziusudra, que ele é o rei de Shuruppak, tá? Rei de Shuruppak. E esse rei dessa região chamada Shuruppak, tá? Ele é alertado pelo deus Enki que vai vir água, tá? Vai vir dilúvio. Essa é a ideia. E aí o deus Enki, ou Ea, né, ele manda outros deuses, um chamado Anu e outro chamado Enlil, tá? Tem uma forma de ler esses, eu tava olhando, só um parênteses, tá? Eu tava olhando uns dicionários, e é interessante isso, uns dicionários acadianos, como é que você lê esses dicionários acadianos. Tem comentário bíblico também que vai acabar citando isso, tem uma forma, vamos dizer assim, de ler esses nomes acadianos, tá? Eu vou ler em português mesmo, do jeito que eu já tô lendo aqui, tá? Mas tem uma pequena forma, vamos dizer assim, para falar esses termos, tá? Então, o deus Enki manda o deus Anu e o Enlil até o rei Ziusudra, rei de Shuruppak, tá? Para falar para ele, ó, vai vir dilúvio, tá? E aí esses reis, esses deuses acabam avisando para esse rei que vai vir esse dilúvio, tá? E aí tem um trechozinho, tá? Que o Alton coloca, estou utilizando justamente o trecho do Alton, tá? Do Alton, ele vai colocar um trecho interessante. Todos os ventos malignos e todos os ventos tempestuosos fundiram-se em um, e com eles o dilúvio varreu, no caso as cidades, né, dos cestos do meio do alqueire por 7 dias e 7 noites. Após o dilúvio ter varrido o país, depois de o vento maligno ter arremessado o grande barco, apareceu um barco aqui no meio, né? De um lado para o outro na imensidão das águas, apareceu o sol espalhando luz pelos céus e pela terra. E aí depois que teve o recuo das águas, né, aí o Alto continuou comentando, né, o Ziusudra oferece sacrifício aos deuses por ter concedido vida para ele como de um deus, o sopro de vida eterna, e essa vida desceu sobre ele, tá? Isso é texto não bíblico, tá? Olha só a similaridade que tem do dilúvio bíblico com não bíblico, tá? Nós temos Noé, Deus avisa para Noé construir um barcão aí, coloca todo mundo porque vai vir água, tá? Olha que interessante. Aí tem um outro texto chamado Lista dos Reis Sumérios, tá? Essa lista dos Reis Sumérios, se não me engano, eu já tinha comentado com ela aqui em um outro momento, porque já tem um tempo que eu não gravo podcast, então talvez eu esteja misturando, ou eu só mencionei no texto escrito lá no Cosmotel. Mas, só para relembrar, Lista dos Reis Sumérios é praticamente uma estela, né, vamos chamar assim, tá? É uma estela onde tem escrita vários textos. O que é uma estela? Estela é uma tábua de pedra, tá, grande, e nela tá escrita na pedra mesmo, vários textos em acadianos, cuneiforme e tudo mais, tá? Então e tanto que o pessoal chama ela de Lista dos Reis Sumérios porque nesse texto tem várias menções a reis sumérios antigos, e no meio do texto tem uma certa quebra no texto, com certeza no texto do cuneiforme, do Cosmotel, eu mencionei um pouco sobre a Lista dos Reis Sumérios, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você ler depois. Tem uma quebra meio que quase com uma quebra de história, né? Então tá contando ali a história dos reis, fulano de tal, não vou lembrar o nome dos caras, né? Porque em acadiano reinou por 5.000 anos, 60.000 anos, tá?
E os números são esses, tá? Os números são esses. E aí, esse é um dos vários motivos que a gente não pode ler um texto antigo ao pé da letra. Nem o bíblico e nem um outro texto qualquer, tá? Ao pé da letra no seguinte sentido. Você tem que aplicar algumas técnicas, vamos dizer assim, de textos que estão técnicas de interpretação para você ver se o contexto está falando realmente no absurdo desse tipo de o cara reinou por 60 mil anos, falando de algo extra-bíblico. Agora, colocando algo bíblico, né? O fulano de tal viveu por 969 anos. 930 anos? Pera. É possível isso? Porque aí você coloca um monte de explicação científica que não é científica para explicar isso aí eu gosto de chamar de acochambrado, tá? É um termo que eu aprendi, eu não lembro onde, mas deve ter sido no Goiás. Acochambrado não sei se você conhece esse termo, mas é uma espécie de... como é que eu poderia falar isso? É tipo o jeitinho brasileiro, né? Você dá você pega a coisa e meio que distorce ali para dar certo, né? Ajuste também, né? Tal do ajuste técnico, né? A gente faz um ajuste técnico. Na realidade, você está fazendo ali eu esqueci o termo que no Brasil quase todo mundo conhece esse termo. Agora me passou o nome, né? Gambiarra, pronto. É tipo uma gambiarra, tá? A colchambrada é uma gambiarra mais vamos dizer assim, não é mais suave, é mais bonita, tá? A gambiarra é sempre um negócio assim meio, parece que dá uma ideia de um negócio meio esquisito, meio feio. Pois é, o acolchambrado é uma gambiarra mais bonita ali, você não vê que é uma gambiarra, né? Então eu gosto de usar esse termo gambiarra, tá? Acolchambrado, tá? Aí os caras começam a colocar uns acochambrados, não, porque naquela época se vivia mais, por quê? Porque o ar era mais limpo, porque não tinha... e eu já ouvi muito dessa. Não, o pecado tinha acabado de começar. Então as pessoas viviam mais. Assim, aí você começa a colocar esse acostumbrado dentro do texto bíblico e não funciona, tá? Entendeu qual que é a ideia de eu aplicar as mesmas ferramentas de gênero literário na lista dos reis sumérios para dizer que um cara não reinou por 60 mil anos e no texto bíblico para dizer que um cara não viveu 969 anos? Entende que há uma certa continuidade de interpretação que eu estou fazendo? Tá? Então, mas o texto bíblico é texto inspirado por Deus. Deus agora revela conhecimento? Não. Quem dera se revelasse conhecimento, porque talvez eu não teria tanto problema para saber como é que o universo nasceu, que era só ler no texto bíblico, né? Então, por outro lado, eu não teria, vamos dizer assim, serviço para fazer, né? Então, pois é, não, Deus não revela conhecimento assim do nada, tá? Não tem disso, tá? A gente tem que sentar e tem que ler e estudar bastante, tá? Voltando então para a lista dos reis sumérios, tá? Então, a lista dos reis sumérios é esse texto que tem um monte de gente ali que viveu, claro, né? Mas reinou por milhares de anos, 5 mil anos, 12 mil anos. Estou lembrando alguns números de cabeça. 12 mil anos, 60 mil anos e por ali vai, tá? E aí tem uma quebra no texto ali da lista dos reis sumérios, tem uma quebra bem no meio mesmo, tá? E para dizer que teve um dilúvio, tá? O Alton, por exemplo, ele vai colocar... E o meu... vamos dizer assim, entre aspas, o meu texto que eu escrevi no Cosmotel tá entre muitas aspas, tá? Melhor do que do Alton, porque o texto que eu coloquei o original, tá? Claro que baseado no livro do Alton. Eu achei um livro bastante interessante, onde alguns pesquisadores tiveram acesso a escrita, colocou lá até foto do cuneiforme e tudo mais, colocaram o transliterado do cuneiforme, porque o cuneiforme, né, não sei se você lembra da escola, né, eu estudei isso na minha 5ª série do ensino fundamental, que na época era nem lembro o que era, na época não tinha nem 9º ano, só tinha até o 8º ano. A gente aprendeu lá o que é escrita cuneiforme, que é a primeira escrita que nós temos da humanidade.
que é o que? São triângulozinhos, você pegava um pedacinho de madeira assim, um pedaço de argila, né? E meio que colocava e fazia as posições e tal, aí você tinha as letras, né? Não tem como ler esses desenhos, né? Então você tem transliteração para letras, vamos dizer assim, entre aspas, normais, né? Que é a letra que a gente escreve de alfabeto, tem a transliteração, que também não quer dizer absolutamente nada. E aí você tem a tradução disso para no caso deste livro que eu tenho, não tem em português, ele tem em inglês apenas, você tem o cuneiforme, transliteração do cuneiforme, tradução para o inglês. Então eu tenho o texto, eu dei uma olhada lá no inglês e fiz uma tradução livre para o português e coloquei lá no Cosmotel. Então o texto que eu escrevi está até um pouquinho melhor, entre aspas, do que do Alton, porque tem o trecho original, entre aspas. Mas aqui, lendo o Alton, ele vai mencionar um pedaço desse trecho que eu coloquei lá, que nesta lista dos reis sumérios tem essa quebra que eu acabei de mencionar por um dilúvio, e aí acaba que divide o reinado desses reis, né, que são vários reis de várias cidades da Suméria, né, em dois períodos, o pré-diluviano e o pós-diluviano. Como assim? Pois é, então, teve um dilúvio ali no meio que dividiu uma coisa entre pré e pós-diluviano, tá? E o trecho que o Alton destaca, que eu vou ler aqui para você, é o seguinte: há 5 cidades cujos reis governavam sobre elas por 241 mil anos. Então o dilúvio varreu a terra. Depois do dilúvio ter varrido a terra, aí a história continua, tá? Ou seja, o que a lista dos reis sumérios está falando, olha, tinha 5 cidades, os reis governaram por cidade por 240 mil anos, e aí no final veio o dilúvio e varreu todo mundo, tá? Varreu as cidades e varreu a terra toda, tá? É isso que está lá escrito, tá? 240 mil anos, tá? Por que você não pode pegar isso ao pé da letra? Porque a humanidade como espécie humana, biologicamente falando, tem um pouquinho mais de... um pouquinho mais? Vamos arredondar aí 300 mil anos, tá? Vamos arredondar para baixo. 300 mil anos. Não dá para ler esse texto ao pé da letra não, viu? Não dá mesmo, tá? E aí depois nós temos um outro trecho, um outro texto chamado Atrahasis, tá? Atrahasis é um herói desse texto, né, o épico de Atrahasis, né, que vai contar uma história semelhante à história do Noé, tá? Deixa eu ler esse pedaço aqui para depois, se for chamar alguém de herético, vou chamar o Alto e todo mundo e eu incluso no meio, não só eu. Voltando para as versões acadianas da história do dilúvio, iniciamos com um enredo resumido de uma epopeia babilônica conhecida como Atrahasis. A narrativa recebe o nome em função do seu protagonista, herói do dilúvio comparável a Noé no relato bíblico. O épico de Atrahasis é particularmente interessante porque, como Gênesis de 1 a 11, combina um relato da criação dos seres humanos com um relato do dilúvio. O outro que faz isso é o Gênesis de Eridu, tá? Só para lembrar, tá? Que não é uma forma literária única do texto bíblico. E nem de Atrahasis. Aí vai ter o Gênesis de Eridu, né? Tá entendendo como é que a construção da literatura ela não é única? A gente parece que tem uma certa... tem uma forma da gente escrever textos míticos. Então, pois é, tem uma certa forma, que é claro que essas formas são adaptadas às suas culturas. Então, exatamente isso, tá? E aí vai contar essa história do Atrahasis, né? Sobre a questão do deus, deixa eu pegar aqui o nome dos deuses, tá? O deus Enlil, aí vai ter um deus Enki também nesse meio, tá? Eridu, não tem um Eridu aqui, tá? Mas é porque tá dentro da mesma região lá da Suméria, tá? Bom, passando bem por cima, tá? Que aqui não é o Eridu e sim o Atrahasis, tá? Passando bem por cima da história, o Alton vai comentar bastante sobre isso. O mais interessante é que nessa narrativa, né? Nesse trecho do épico de Atrahasis, né? O Atrahasis ele vai construir uma arca e vai colocar sua família, animais e depois disso a chuva vai cair
demais. Olha só que interessante, tá? E aí tem uma outra versão, né, que se chama Epopeia de Gilgamesh, tá? Eu vou simplesmente fechar com ela, né, que é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco semelhante, vamos dizer assim, tá? Às outras que já teve anteriormente, tá? A Epopeia de Gilgamesh. Agora que eu tô lembrando, no início eu não tinha falado de Atarrázes, né? Pois é. Só o Gilgamesh, Eridu e dos reis sumérios. Pois é, tem Atarrázes também aqui no meio, tá? Aí tem o Gilgamesh é o rei da cidade de Uruk, ali mais ou menos no 3º milênio antes de Cristo, tá? É muito tempo, tá? E aí tem o mesmo deus de novo, um deus chamado Enkidu, tá? Deixa eu ver se é o mesmo nomenclatura, que eu não tô errando os nomes. Tem o Enki, esse é Enkidu, tá? Esse é um outro deus, tá? Mas é assim, é um caldeirão de deuses, tá? Pra gente separar uma coisa da outra é um pouquinho até mais complicado do que isso. Bom, e aí vai contar a história de Gilgamesh, porque ele queria ter... ele chegou a lutar com Deus Enkidu, tá? E aí tem uma história e tudo mais. Ele queria esticar o seu tempo de vida. E aí tem... vamos dizer assim... Tem a história do Gilgamesh, que é uma história, vamos dizer assim, maior do que a própria história do dilúvio, tá? O dilúvio é um pedaço que vai ter dentro dessa história do Gilgamesh, tá? Bom, e aí tem mais coisas interessantes aqui dentro do livro que o autor menciona, tá? Eu vou simplesmente não vou ler aqui, nem vou comentar mais, porque no livro o Alton acaba detalhando isso bastante. Mas eu queria destacar um detalhe que o Alton também destaca dentro do livro dele, que em 2014 foi encontrada uma tabuleta, né, de cuneiforme, né, ou seja, um pedaço de argila queimada, como se fosse pedra, né, escrita em cuneiforme, e que vai contar a história, tá lá no Museu Britânico, que o autor coloca, em 2014, recente agora, né, e vai contar um pouquinho da história do Atarrázes como herói, tá? E é uma outra narrativa um pouquinho diferente da anterior, tá? Porque, só para me explicar esse detalhe aqui, tá? Vou colocar um parênteses, tá? Tudo isso aqui que a gente está lendo de texto são coisas descobertas na arqueologia. E não foi encontrado em um local, um pedacinho só. Não, isso aqui são várias narrativas que têm vários períodos de tempo, tá? Ou seja, tem várias datações que foram feitas e encontradas, tá? Então a gente tem grande quantidade material disso, tá? Então não é um texto, não é só uma estela que a gente encontrou e acabou. Não, são várias cópias, vamos colocar assim, tá? Seria o equivalente, vários livros, entre aspas, tá? Acho que seria mais fácil a gente colocar desse tipo, tá? E nesse trechozinho, o autor até menciona aqui que tem a arca, nessa escrita falando sobre Atarrázes, dilúvio. Tem a arca, o barco é um gigantesco cesto de cordas, envolto por 30 madeiras encurvadas ao redor da circunferência, revestido por betume por dentro e por fora. E menciona que entraram animais nesta arca de 2 em 2. Não é texto bíblico, tá? Isso aqui não é texto bíblico. Então é um negócio assim bastante interessante, né? Tá. O que a gente faz com tudo isso? Tá? Porque nós temos vários trechos e textos não bíblicos falando de dilúvio. E aí eu já falei para você em alguns momentos que não tem dilúvio, não tem nada semelhante ao que é colocado no texto bíblico. E agora? E agora, José? A gente tem um monte de texto dizendo que tem dilúvio das mais variadas formas, em mais variadas épocas, regiões, narrativas. E eu falei para você que não tem dilúvio, não tem evidência de dilúvio nenhum. Fora o texto bíblico, tá? Não tem... E agora? O que a gente faz com isso? Pois é. O que a gente faz com isso, tá? Isso vai ser assunto para os nossos próximos episódios, porque eu quero ainda colocar mais um ponto de dificuldade, vamos dizer assim. Eu não, o Alton, né? Que é o próximo... A próxima proposição, que o Alton ele vai meio que colocar assim... Vamos categorizar
ou as narrativas diluvianas que nós temos? Quais são as similaridades, as diferenças? Vamos colocar o texto bíblico aí também. Vamos ver o que com relação à questão da motivação do dilúvio. Quem que é? Isso a gente vai trabalhar no próximo episódio, tá? Na proposição 8. Tá, e depois a gente vai ver o que faz com isso, né? A gente pode chegar no seguinte resultado. Não sei o que a gente vai fazer com isso, tá? Mas tem algumas possíveis soluções para isso, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. Tá certo? Espero que você tenha gostado e a gente volta no próximo episódio. Até a próxima. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, seus colegas, tá? Tanto o link do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou pelo podcast, tá? E não deixe também de conferir as notas aqui do episódio, porque nela tem muitas informações, tá? Muito obrigado e até a próxima.